Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém. É um prazer poder falar da palavra do Senhor nesta manhã. Para isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 25. Esta manhã nós vamos falar sobre a Arca da Aliança. Amém? Alguém pode perguntar, mas o que eu tenho a ver com a Arca da Aliança? A Arca era um objeto sagrado de Israel. E alguém pode perguntar, né? Por que nós precisamos saber alguma coisa sobre a Arca? Lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, naquele texto Paulo disse: tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo que existe no Velho Testamento foi escrito para o nosso ensino. Nós temos muito a aprender com toda a parte da palavra de Deus. Pois então vamos ler Êxodo capítulo 25, versículo 10 a 16. Diz assim: também farás uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. Cobri-la-ás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Farás varais de madeira de acácia e os cobrirás com ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais permanecerão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Então porás na arca o testemunho que eu te darei. Amém. Logo que o povo de Israel saiu do Egito, Deus mandou que esse povo fizesse um tabernáculo. Esse tabernáculo era uma tenda feita de peles, de tecidos, de madeira e também bronze, prata e ouro. Era uma tenda. Enquanto que as nações, elas tinham seus templos. Israel tinha um tabernáculo naquele momento histórico. Isso aí, aproximadamente no ano 1200 a.C. Nos templos pagãos, havia o que dentro de cada templo? Um ídolo, não é isso? Havia uma imagem. Um Deus com letra minúscula nos templos pagãos. Havia ali a imagem. No tabernáculo de Israel, não haveria nenhuma imagem de Deus. Havia ali, sim, a Arca da Aliança. Então vejam assim o paralelo, né? Os templos pagãos com seus ídolos, o tabernáculo com a arca. E essa arca, ela representaria a presença de Deus ali no tabernáculo. Amém? Então, a arca, ela ocupa aí o que seria em outro lugar um ídolo, né? Mas no tabernáculo não havia ídolos. Pois bem, veja que a arca representava a presença de Deus. Logo, o tabernáculo, ele precisava ter a arca ali dentro. Veja bem, Paulo falou aos Coríntios, em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, hoje nós não usamos tabernáculos. Você é o tabernáculo de Deus. Amém? Então, diga para o seu irmão, você é o tabernáculo de Deus. Amém. Em 2 Coríntios 5:1, Paulo diz que esse corpo é um tabernáculo. 2 Coríntios 5:1.
Pois bem, então, todo ser humano é um tabernáculo. Mas esse tabernáculo tem que ter dentro de si o quê? A presença de Deus. Assim como aquele tabernáculo no deserto, sem a arca, ele perderia a sua razão de existir. É o que acontece com o ser humano que não tem a presença de Deus dentro de si. Ele perde a razão de existir. Ele perde o sentido da vida. Porque tabernáculo significa habitação. Então, um ser humano que ele não tem Deus dentro dele, ele perde a sua razão de ser. Então, ele começa a procurar alguma razão para existir, algum sentido para a sua vida, porque ele não tem o que ele deveria ter. Mas, quando uma casa ela está vazia, ela corre um risco muito grande de ser o quê? Invadida, não é? E é o que acontece com a pessoa que não tem Deus na sua vida. Ela é invadida por algum espírito maligno. Porque ela é um tabernáculo e ela vai ser ocupada por alguém. Mas veja bem, a arca, ela estava ali dentro do tabernáculo. Mas qual seria a utilidade prática da arca? Bom, primeiro vamos dizer como ela era, né? Nós temos aqui uma réplica em miniatura, né, da Arca da Aliança, e vocês têm ali também a imagem ali na televisão. A arca, ela tinha, conforme nós lemos aí, 2,5 côvados de comprimento, por 1,5 côvado de altura e 1,5 côvado de largura. O que é o côvado? O côvado é uma medida que vai do cotovelo à ponta do dedo, a ponta do maior dedo da mão. Isso é um côvado. Representa algo entre 45 a 50 centímetros, porque varia do tamanho da pessoa. Então, quando alguém ia construir uma casa e o dono pedia, eu quero 10 côvados nessa parede, o pedreiro ia medir como? Com o braço. 10 côvados. Então, assim foi medida a arca. E ela teria, então, aproximadamente 1,15 m de comprimento. Então, ela seria aproximadamente do tamanho desta mesa, né, para quem conseguir ver, ou aproximadamente do tamanho desse teclado aqui, um pouquinho maior, talvez. Bom, uma caixa de madeira de acácia, e essa madeira era toda revestida de ouro. Então, é uma caixa toda revestida de ouro, com uma tampa de ouro e com varais de ouro. Esses varais era para que os levitas pudessem transportar a arca de um lugar para outro. Então, haveria sempre a necessidade de 4 levitas para transportarem a arca. Veja que, por que Deus não fez uma arca que um só pudesse carregar sozinho, né? Deus, ele não é a favor do isolamento, mas a favor da comunhão. Amém? Deus nos deu um trabalho e uma obra que nenhum de nós é capaz de fazê-la sozinho. Nós precisamos daquela pessoa que está aí do nosso lado. Amém? Você precisa do seu irmão que está aí perto de você para te ajudar a fazer a obra de Deus. Pois bem, então uma caixa toda revestida de ouro. Mas, voltemos à pergunta. Qual era a utilidade prática da arca? Para que ela servia? Deus não faz nada inútil. Se Ele fez você, você tem uma utilidade na casa dele. Amém? Ele tem um propósito na sua vida. Veja bem, a arca, ela precisava ter uma utilidade. Bom, o que é uma arca? Uma arca é um baú. Uma arca era usada para guardar coisas valiosas. Talvez aqui alguém possa lembrar assim de uma arca que a avó tinha, o avô, né, onde guardava coisas ali que os netos não podiam abrir para mexer. Eram coisas, né? Coisas valiosas, relíquias da família, coisas importantes. Assim também era a Arca da Aliança.
Talvez você não sabia, mas havia algumas coisas guardadas dentro da arca. A arca existia para guardar algumas coisas preciosas. E eu convido você a ler em Hebreus capítulo 9, o que havia dentro da arca. A arca era um recipiente, assim, um cofre para guardar coisas preciosas. E se nós somos o tabernáculo de Deus hoje, Hebreus 9, se nós somos o tabernáculo de Deus hoje, aquelas coisas que havia dentro da arca, elas vão nos dizer o que deve haver dentro de nós, que somos o tabernáculo de Deus. Amém? Vejamos aí Hebreus 9, versículo 4. Versículo 3 e 4. Depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro do incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Ah, muito bem. Essa arca ela não era vazia, não. Ela não era um objeto ornamental, não. Assim também você não é um objeto ornamental, por mais bonito que você seja. Né? Você não está na casa de Deus para enfeitar, você precisa ter conteúdo. Amém? Conteúdo. Essa arca tinha conteúdo. Ela tinha aí 3 coisas que vão nos falar sobre a Trindade. Isso não é um chute. Tá? São três Trindade. Não é um chute, você vai ver a relação entre esses objetos e a Trindade. Veja bem, havia dentro da arca as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, o Pai. Deus escreveu. A lei, as tábuas da lei, elas são o quê? A palavra de Deus. Amém? Então, se você é o tabernáculo, a palavra de Deus tem que estar dentro de você. Lá em Jeremias 31, 33, está escrito que chegariam dias quando o Senhor escreveria a sua lei nas tábuas de carne do nosso coração. Amém? Então, agora não são mais tábuas de pedra, são as tábuas do nosso coração. E Paulo escreveu aos Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite abundantemente em vossos corações. Você precisa, como tabernáculo do Senhor, ser cheio da palavra de Deus. Olha, é a palavra no coração, não é apenas nas mãos. Não é apenas debaixo do braço, como se fosse desodorante. Não. É a palavra no coração. Você precisa conhecer a palavra. Conhecer a palavra. Já pensou Satanás chegar para te desafiar e você dizer, olha aqui, Satanás, tem um versículo aqui que vai servir para você agora. Só que eu não sei onde está, mas espera um pouquinho que eu ainda vou encontrar. Pastor, me ajuda aqui, onde que está? Já era. Já era. Demorou, né? Como diz o pessoal aí, né? Demorou. Eu preciso ter a palavra no meu coração. Você precisa ter essa palavra dentro de você. Você precisa conhecê-la. O salmista disse lá no Salmo 119, guardei a tua palavra na minha gaveta para não pecar contra ti. Amém? Não. Guardei a tua palavra na estante da minha casa. Não. Aberta no Salmo 91. Não. Guardei a tua palavra no meu coração. Porque a arca agora é o seu coração. As tábuas da lei de Deus precisam estar no seu coração. Veja bem. Havia também dentro da arca o quê? Um pote com maná. Um homer de maná. Isso está lá em Êxodo 16,
32 a 34. Um homer, também uma medida, representa 3,5 litros de maná. Um pote de ouro. É tão interessante isso, porque o maná, ele era colhido toda manhã, né? E se alguém pegasse para guardar, no dia seguinte ele estava podre, estragado, exceto na sexta-feira, para o sábado. Mas Deus mandou Moisés guardar esse maná aí dentro da arca. E aí dentro da arca ele estaria conservado, ele jamais estragaria. Jamais estragaria. Porque ele estaria ali na presença de Deus, sendo conservado pela presença de Deus. Nós temos aí um ensino sobre a eternidade. Mas veja bem, lá em João capítulo 6, Jesus falou assim: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Então Jesus estava mostrando o quê? Em outras palavras, aquele maná que caiu no deserto significa o Filho do Homem. Aquele maná significava o próprio Jesus, o pão que viria do céu para saciar a necessidade do coração do homem. Você tem uma fome no seu coração, todo ser humano tem, e é Jesus que satisfaz essa fome, porque Ele é o pão. Ele é o alimento de Deus para a sua alma. E se você não comer desse pão, você vai comer a lavagem do diabo lá fora. Mas você não vai ficar satisfeito, porque só o pão de Deus, que é Jesus, pode satisfazer a sua alma. Veja bem, então, nós temos ali na arca a palavra de Deus e o maná que representa Jesus. Veja só, ninguém pode dizer assim: eu quero a Bíblia, mas eu não quero Jesus. Eu quero Deus, mas eu não quero Jesus. Não tem jeito, não tem jeito. É como se Moisés virasse para Deus e dissesse: Senhor, eu vou colocar as tábuas da lei aqui dentro da arca, mas eu não vou colocar maná, não. Não, Deus mandou colocar a palavra dele, mandou colocar o maná. Você precisa da Bíblia, mas você precisa de Jesus também. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Amém? Então você tem Jesus no seu coração. Mas você não pode também dizer o contrário. Eu já tenho Jesus, não preciso da palavra. Não é mesmo? Eu já tenho Jesus, não preciso aprender a Bíblia. Não, não é assim. Você precisa da palavra, você precisa de Jesus. Agora, vejamos o terceiro elemento. O terceiro elemento era a vara de Arão que havia florescido. Mas que coisa estranha, vara de Arão. Vou contar rapidamente como isso aconteceu. Lá em Números capítulo 16, houve uma rebelião no meio do povo de Israel, no deserto, contra Moisés, contra Arão. Então, aqueles homens diziam assim, homens líderes em Israel, eles diziam assim: nós também somos servos de Deus, por que você, Moisés, você, Arão, tem que ser maiores do que nós? Por que vocês têm que mandar na gente? Nós também somos servos. Arão, por que você tem que ser o sumo sacerdote? Nós também sabemos sacrificar, nós também sabemos queimar incenso. Por que é você? Então, naquele episódio, algumas pessoas morreram porque Deus castigou com a morte aquela rebelião. Mas Deus determinou que um sinal fosse dado. Então Moisés chamou ali 12 representantes das tribos, um de cada tribo, sendo que Arão era um deles, representando a tribo de Levi. E Moisés falou assim: olha, cada um de vocês vai trazer aqui uma vara. A vara era aquele objeto usado geralmente para conduzir o rebanho. É um pedaço de pau. Cada um de vocês vai trazer a sua vara e vai colocar aqui dentro do tabernáculo, aqui na presença de Deus. E essas varas vão passar a noite aqui dentro do tabernáculo. E amanhã nós veremos o que aconteceu. No dia seguinte, chegando lá, daquelas 12 varas, 11
continuavam do jeito que estavam antes. Mas a vara de Arão, ela havia brotado. Ela havia dado folhas e havia florescido. E havia dado fruto, amêndoas. Meu Deus, foi um milagre que aconteceu ali dentro do tabernáculo, na presença do Senhor. Mas veja bem, o que nós aprendemos com isso aí? Sobre o poder da ressurreição. Porque aquela vara ali era o quê? Um pedaço de madeira velha, morta e seca. Mas, na presença de Deus, até aquilo que é morto cria vida. Amém? Amém? Olha, talvez tenha sido o seu estado ao chegar na presença do Senhor, ao entrar no tabernáculo de Deus, né? Uma pessoa já sem motivação, sem sonhos, sem vida, mas na presença do Senhor, até uma vara seca floresce e frutifica. Aleluia! Ora, isso nos faz pensar na ressurreição de Jesus. E sabe quem foi que ressuscitou Jesus? O Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 11, nos ensina isso, que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. E se o mesmo Espírito habita em nós, ele vivificará os nossos corpos mortais. Aleluia. Então, nós temos aí a Trindade. A lei, escrita pelo Pai, o maná, que representa o Filho, e o florescimento da vara de Arão, que é uma demonstração da manifestação do Espírito Santo. Então, nós precisamos ter esse conteúdo em nós. Precisamos, além de aceitar Jesus, conhecer a palavra e precisamos ser cheios do Espírito Santo. Em Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Então, ali dentro da arca havia três obras sobrenaturais de Deus. Tábuas em que não foi o homem que escreveu, foi o próprio Deus. Havia ali o maná que nenhum homem poderia fabricar, porque foi o próprio Deus que fez. E havia ali uma vara florescida que nenhum homem seria capaz de fazer tal coisa, porque também foi Deus que fez. Assim, o nosso coração, ele deve guardar experiências que nós tenhamos com Deus. Porque aquilo que Deus fez em nós, nenhum homem seria capaz de fazer. Glória a Deus. E aquilo estava ali guardado, escondido dentro da arca. As nossas experiências com Deus não são peças de exposição para você colocar na rua para serem vistas, mas são experiências íntimas que estão no seu coração e são elas que conservam você de pé na presença do Senhor. Porque quando a coisa complica, né? Quando a tribulação aperta, você vai se lembrar de quê? Daquelas experiências que no seu íntimo você tem com Deus. E você precisa tê-las. Você não pode ser vazio. Você precisa ter tudo isso no seu interior. Veja bem, a arca ela foi usada algumas vezes, levada pelo povo de Israel em experiências gloriosas. Por exemplo, quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, a arca foi na frente. E quando os sacerdotes pisaram na água, a água se abriu e a arca foi colocada no meio do rio e ali ela ficou até que todo o povo passasse. Depois, quando Israel conquistou Jericó, o povo rodeou a cidade durante 13 vezes. Né? Talvez alguém pode estranhar, mas 13? Não foram 7 vezes, não? Foram 13 vezes. Durante 7 dias o povo rodeou a cidade. Nos 6 primeiros dias era uma volta por dia. E no 7º dia foram 7 voltas. Então foram 13 voltas. E a arca rodeando com o povo. E as muralhas vieram ao chão. Aleluia. E o povo ficou assim, impressionado com a arca. E começaram a pensar que o poder estava na arca e não em Deus. Olha o perigo. E aí começavam a levar a arca para as batalhas.
E o povo vencia as batalhas, porque Deus era com aquele povo. Mas, na época do sacerdote Eli, a corrupção tomou conta da família sacerdotal, e os filhos de Eli cometiam atrocidades na casa do Senhor, e aí veio a guerra com os filisteus. E eles disseram, tudo bem, vamos levar a arca e nós seremos vencedores. E aí, colocaram a arca no ombro e levaram para o campo de batalha, mas eles estavam em pecado. Eles estavam em pecado. E o que aconteceu? Israel foi derrotado pelos filisteus. Porque as coisas de Deus não são um amuleto. Né? A arca da aliança, ela não poderia virar um amuleto. Ela era um símbolo sagrado, mas eles se apegaram mais ao símbolo do que à realidade da presença de Deus. Então, o povo foi derrotado. Da mesma forma, nós não podemos dizer assim, eu já aceitei Jesus, já estou salvo, agora eu posso pecar à vontade. Né? Eu conheço a palavra, eu estudo a Bíblia, eu frequento os cultos, agora eu posso pecar, não tem problema. Ou eu já fui batizado com o Espírito Santo, tenho dons espirituais, então eu posso pecar, não tem problema. Mas essa é a linha de raciocínio dos israelitas naquela época. Nós podemos pecar, nós temos a arca, nós temos a presença de Deus e está tudo resolvido. Não, as coisas não são tão simples assim. Então, os filisteus levaram a arca da aliança, mataram os filhos de Eli. Eli, o sumo sacerdote, quando soube disso, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E a arca foi para a terra dos filisteus. Então, alguém poderia inadvertidamente pensar assim, agora os filisteus serão abençoados, porque a arca do Senhor está no meio deles. Mas não foi assim. Não foi assim. Os filisteus, eles sofreram terrivelmente com a presença da arca ali na sua terra. Em primeiro lugar, a arca foi levada para o templo do deus Dagon. Colocaram ali a arca do lado da imagem de Dagon. Esse povo era vacilão, né, Cheslon? Povo doido. Colocaram a arca do lado do deus Dagon. É o que acontece com muitas pessoas. A pessoa quer a presença de Deus, mas não abre mão do ídolo. A pessoa é o tabernáculo, quer Deus, mas não abre mão do vício. Quer Deus, mas não abre mão da vida de pecado. Deus não vai conviver com Satanás na sua vida. Deus não vai conviver. Então, colocaram a arca ali no templo de Dagon. Quando chegaram, no dia seguinte, Dagon estava com a cara no chão. Estava com a cara no chão. Era para eles desconfiarem, né? Tudo bem, isso aqui deve ter sido uma coincidência. Levanta aí, segura aí. Põe Dagon no lugar. Colocaram. No dia seguinte, Dagon estava lá no chão de novo, com as mãos quebradas, a cabeça quebrada. Então, a arca ali não era bênção para aquele povo. Por quê? Porque aquele povo era um povo inimigo de Deus. Então a gente não pode, não basta nós adotarmos determinadas práticas cristãs sem que nós sejamos de fato cristãos. Percebe a diferença? Então não adianta a pessoa aprender os corinhos, cantar os hinos, até decorar versículos, colocar a palavra aberta lá no Salmo 91, adotar um vocabulário evangeliquez, começar a falar misericórdia e graças a Deus e aleluia, mas se de fato ele não é um filho de Deus, aquelas coisas não serão bênção na vida dele. Então os filisteus, eles não foram abençoados pela presença de Deus por causa daquilo que eles eram. Eles eram inimigos de Deus. Então a arca ficou ali durante 7 meses e aconteceram coisas terríveis. Muitas pessoas morreram ali na terra dos filisteus. Muitas pessoas desenvolveram tumores. E houve ali uma praga de ratos naquele lugar. Foi uma coisa terrível durante aqueles 7 meses. Então, deu uma pressa naquele pessoal de devolver a arca. Devolve logo esse negócio para os israelitas. Nós não queremos isso aqui no nosso meio. Devolveram. A arca foi parar lá na terra de Israel,
numa cidade chamada Bet-Semes. Ah, que bênção, né? Bênção nada. Aquele povo de Bet-Semes era um povo israelita. Mas sabe o que eles fizeram? Eles assim, vencidos pela curiosidade, eles foram lá ver o que havia dentro da arca. Essa aqui está trancada. Mas eles abriram a arca e enfiaram o carão lá dentro e aquelas pessoas caíram mortas. Morreram 70 pessoas por causa disso. 70 pessoas. Por quê? Eles eram israelitas? Eram, mas eles não tinham reverência com as coisas de Deus. Então nós não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira, relaxadamente. Não é? Devemos ter respeito e temor para com a causa do Senhor, para com o reino de Deus, para com a palavra de Deus, para com a obra de Deus. Não podemos fazer de qualquer jeito. Então, a Arca da Aliança não foi bênção para o povo de Bet-Semes. Então, mandaram a arca embora, saiam com esse negócio daqui. Levaram a arca para uma cidade chamada Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. E ali, a arca ficou durante 20 anos. 20 anos. E nesse tempo, a casa de Abinadab foi abençoada? Não. Morreu alguém ali? Também não, porque eles não caíram na bobagem de abrir a arca, né? Mas, no final desses 20 anos, Davi já era rei em Israel e ele resolveu buscar a arca de volta. Então, programaram ali um grande evento, uma grande festa, providenciaram um carro 0 quilômetro, né, para transportar a arca, um carro de bois. Colocaram a arca em cima do carro e foram fazendo aquele louvorzão maravilhoso pela rua, enquanto aquele carro ia, os bois iam andando e a arca ia balançando em cima daquele carro. Uma hora, um daqueles bois tropeçou, o carro abaixou e a arca ia cair ao chão. Então um filho de Abinadab correu e segurou a arca. E naquele momento ele foi fulminado e ele morreu. Esse homem chamava Uzá. Uzá e Aiô, 2 filhos de Abinadab, estavam ali conduzindo a arca. Mas sabe qual é o problema? Eles não eram levitas. Eles não eram levitas. E somente os levitas poderiam carregar a arca da aliança. E é nos ombros, não é em cima de carro, não. A responsabilidade que é sua, você não pode passar ela para frente. Amém? É para você carregar nos seus ombros, carregue. Mas você tem que ser a pessoa certa para fazer isso, porque se não for, você vai ter problemas. E é o caso daqueles que querem exercer um ministério, mas precisa saber, tem um chamado? É para isso que Deus te chamou? Porque se não for, vai criar problema. Então aqueles homens, eles não foram chamados por Deus para carregarem a arca, e por isso um deles morreu ali de forma terrível. Então a arca foi guardada na casa de um homem chamado Obed-Edom. Ali naquela casa, a arca ficou durante 3 meses. E está escrito na palavra do Senhor em 2 Samuel 6, 10 a 12, 2 Samuel 6, 10 a 12, que a casa de Obed-Edom foi abençoada pela presença da arca ali, porque, em primeiro lugar, ela representava a presença do próprio Deus. Mas o que aconteceu? Obed-Edom, ele não era filisteu, ele era um servo de Deus de verdade. E outra coisa, ele não era qualquer um, ele era um levita. Ele era um levita. E, para quem estiver anotando, como é que eu sei que Obed-Edom era levita? 1 Crônicas 15, versículo 17 e 18. Olha, então, ele era a pessoa certa, com a atitude certa, um homem fiel ao Senhor, um homem consagrado ao Senhor, e por isso ele foi abençoado pela presença de Deus ali naquela casa. Aleluia. Então, isso tudo é para nós fazermos uma reflexão. Quem nós somos? Nós somos servos de Deus de fato? Somos cristãos? Temos um compromisso com Jesus? Ou nós só queremos ser abençoados?
Esse negócio de só querer ser abençoado é um perigo. Né? É um perigo. Então, o que aconteceu com a Arca da Aliança? Depois da casa de Obed-edom, a arca foi levada para uma tenda que Davi confeccionou. Depois veio o reinado de Salomão, e Salomão construiu um templo magnífico, uma coisa espetacular. Tão espetacular que vão fazer uma réplica do templo de Salomão, né, lá em São Paulo. É São Paulo ou Rio de Janeiro? São Paulo. Ninguém quer fazer réplica do tabernáculo de Moisés, né? Porque com pele de animal, ninguém quer. Mas o templo de Salomão era algo magnífico, glorioso, mas tinha um problema. Sabe qual era o problema? Está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 9. 1 Reis, capítulo 8, versículo 9. Meus irmãos, a história de Israel é uma história de conquistas e perdas. Conquistas e perdas. Realizações e destruições. A história de Israel é assim. Cuidado para que a sua história não seja assim. Cuidado para que a minha história não seja assim. Veja aí, 1 Reis 8, 9. Na época do templo de Salomão. Na arca nada havia, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera. Meu Deus, cadê o pote de ouro com maná? Cadê a vara de Arão florescida? O tempo passou e Israel falhou na sua missão de guardar as coisas que Deus lhe havia confiado. Nós precisamos ser cuidadosos para que também não aconteça isso conosco. Nesse momento aí só havia as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Quantas vezes o tempo vai passando e você se lembra de experiências que você teve com Deus, mas essas experiências já estão num passado tão distante. Teve uma irmã que teve uma experiência gloriosa com Deus, recebeu um milagre, e a experiência foi tão gloriosa que ela escreveu: pastor, mas que maravilha! Eu vou escrever aqui essa experiência, esse milagre que eu tive do Senhor hoje, para eu não me esquecer. Aí escreveu naquele papel. Então, os anos foram se passando e aquele pastor, sempre que ia à casa daquela irmã, a irmã ia lá buscar o papel. Pastor, vamos ler aqui a minha experiência. Oh, glória a Deus! Que tempo bom era aquele, não é, pastor? Que época, tempos que não voltam mais, não é, pastor? E lia aquela experiência. Aí o pastor chegava na casa daquela irmã uma outra vez. Peraí, pastor, eu vou pegar a minha experiência para ler. Que tempos bons eram aqueles, né, da nossa mocidade. Que coisas gloriosas Deus fez na nossa vida. Amém, irmã. Um belo dia o pastor chegou lá e a irmã falou: pastor, eu vou pegar a minha experiência para lermos. Daí a pouco a irmã veio muito triste. Pastor, a barata comeu a minha experiência. Quer dizer, a experiência era uma só. Não houve novas experiências com Deus. E aquela experiência se perdeu no tempo. Que isso não aconteça conosco. Ah, que tempos bons eram aqueles em que eu evangelizava. Que tempos bons eram aqueles que eu frequentava a escola bíblica dominical. Aquele tempo que eu falava em línguas. Meu irmão, você tem que falar em línguas hoje. Amém? Amém? Porque senão daqui a pouco você não sabe nem como começa mais. Você não pode perder aquilo que Deus te deu. Você não pode perder. Que tempo bom aquele que eu pregava, aquele tempo que eu orava pelos enfermos. Você precisa orar pelos enfermos hoje. Aleluia. Aleluia. Olha, o tempo passou
Israel foi perdendo o que Deus tinha dado. E nesse momento aí, o templo de Salomão era glorioso por fora, mas havia um problema lá dentro. Não adianta que por fora nós estejamos tão bem, a nossa aparência esteja tão maravilhosa, mas que internamente nós sejamos vazios, nós tenhamos já perdido a nossa motivação, já tenhamos perdido a nossa experiência. Mas as coisas poderiam piorar, e elas pioraram. No ano 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, invadiu o templo e tirou do templo todas as coisas preciosas. E é bem provável que ele tenha tirado a Arca da Aliança. Eu digo bem provável porque a Arca ela não é citada nominalmente ali em 2 Reis 25. O fato é que naquele episódio a Arca da Aliança desapareceu. Desapareceu. O povo de Israel perdeu a Arca da Aliança. Existem hipóteses sobre o paradeiro dela. Alguns judeus dizem que durante essa invasão os sacerdotes esconderam a arca em algum lugar. Essa é uma hipótese. No segundo livro dos Macabeus, um livro apócrifo, diz que o profeta Jeremias escondeu a Arca da Aliança. Coitado, sobrou para ele. Não sabemos se é verdade. Na Etiópia, hoje, a Igreja Ortodoxa afirma que possui a verdadeira Arca da Aliança escondida. Eu duvido disso, porque se fosse verdade, nada impediria Israel de entrar lá e tomar essa arca, né? Com todo o poderio que Israel tem hoje. O fato é que a arca desapareceu. Depois, eu disse que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, tomou tudo, e depois de 70 anos o povo voltou do cativeiro babilônico. E houve a reconstrução do templo. Então ali nós temos o templo de Zorobabel, depois do cativeiro babilônico. E o templo de Zorobabel podia ser muito bonito, mas é muito triste saber que dentro dele não havia uma arca da aliança. De que adianta, não é, um templo tão glorioso se a presença de Deus não é uma realidade dentro dele? Então nós devemos pensar em nós. Você é um templo. Não basta que você seja muito bonito, tenha uma boa aparência, mas você esteja vazio, como era aquele templo de Zorobabel. E o que aconteceu? No ano 63 a.C., os romanos invadiram Israel. É uma história de invasões, né? Uma história da presença do inimigo. No ano 63, os romanos invadiram Israel, invadiram Jerusalém, e o general Pompeu entrou no templo, e ele foi lá no Santo dos Santos. Isso é o historiador Tácito que nos conta. Ele fala da decepção de Pompeu ao chegar no Santo dos Santos e não encontrar nada. Mas o historiador não sabe que homem de sorte era Pompeu. Não é verdade? Se ele tivesse encontrado a Arca da Aliança, ele não sairia vivo para contar. Mas o que acontece? O inimigo entra na casa de Deus e faz o que quer quando Deus não está nessa casa. É o que acontece com as pessoas que elas não têm a presença de Deus. O inimigo entra e fica à vontade. Mas nós podemos expulsá-lo em nome de Jesus, amém? E resgatar a presença de Deus, resgatar os valores do reino, chamar para nós essa presença de Deus para que ela encha o nosso coração. Depois veio o templo de Herodes. Herodes, querendo fazer uma média com o povo, reedificou o templo, né? Fez um templo ainda mais magnífico do que o de Salomão. Mas um templo sem a Arca da Aliança. E foi esse templo
que Jesus contemplou com os discípulos. É interessante, né? Abrindo parênteses, Jesus nunca entrou no templo. Ele pode ter entrado no átrio, né? Mas no santuário, no Santo dos Santos, Jesus nunca entrou, porque ele não era levita. Ele não era sacerdote. Mas Jesus não estava nem interessado, porque aquele era um templo vazio. O Santo dos Santos estava vazio. Não tinha arca lá dentro. E Jesus, um dia, isso está em Marcos 13, 1 e 2. Um dia Jesus estava andando com os discípulos, e os discípulos ali do lado do templo disseram: olha, mestre, que grandes edificações. Jesus olha, imagina a cara de Jesus. Grandes edificações. Mas aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Marcos 13. Um templo vazio, um templo sem a arca, um templo sem a presença de Deus, podia ser demolido, e foi no ano 70 depois de Cristo. Meus irmãos, que tudo isso sirva como advertência para nós. Nós não podemos ser pessoas vazias. Nós temos que estar cheios do Senhor Jesus. Temos que estar cheios da palavra de Deus. Temos que estar cheios do Espírito Santo. Nem que para isso você tenha que jogar fora algumas coisas que estão ocupando esse lugar sagrado que é o seu coração. Amém? Isso é uma hora de reflexão. O que está ocupando o lugar de Deus no meu coração? Talvez não tenha lugar para a palavra de Deus, porque você está cheio da palavra do mundo, você está cheio de valores mundanos, está cheio de tantas coisas, as preocupações do dia a dia não te dão tempo para ler a Bíblia, não te dão tempo para orar, então esse santuário ele está muito abarrotado, você tem que expulsar algumas coisas, quem sabe expulsar o inimigo para que a presença de Deus encha a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, nesse momento vamos orar, vamos nos colocar de pé para nós orarmos a esse respeito. Olha, expulse da sua vida o que está ocupando o lugar de Deus, o que está ocupando o lugar da palavra, o que está ocupando o lugar do Espírito Santo, e peça para que o Senhor venha encher com a glória dele o templo que é você nesta manhã, em nome de Jesus.